Você já pensou que existe uma possibilidade diferente dessa que você vem tentando para se livrar da ansiedade ou da síndrome do pânico? Eu, por muito tempo, gente, usei remédio psiquiátrico, passei com um psiquiatra por vários anos, fiz psicoterapia por vários anos, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que tudo que eu fazia eram apenas muletas para me ajudar a caminhar. O verdadeiro problema nunca era solucionado de maneira definitiva, principalmente porque eu vivia condicionado pelos meus medos, eu vivia condicionado inclusive pelos próprios tratamentos. Eu acreditava que sem os tratamentos eu não tinha autonomia emocional para me livrar e para me livrar definitivamente dos sintomas da ansiedade e da síndrome do pânico. E eu tô te dizendo isso porque a longo prazo quem sofre com ansiedade, quem sofre com pânico, acaba não percebendo que os tratamentos começam a fazer parte daquele quadro patológico, porque a gente começa a acreditar que sem aquilo a gente não consegue viver. A gente começa a acreditar que sem aquelas ferramentas que são importantes, sim, não estou pedindo para ninguém parar qualquer tratamento que esteja fazendo, mas ao longo do tempo a gente começa a acreditar que sem aquilo nós não temos autonomia emocional, nós não temos maturidade consciencial para viver sem aquilo. E aí, quando a gente chega nesse ponto, é porque essas ferramentas já fazem parte do nosso quadro patológico. E eu tô aqui para te falar algo contra-intuitivo. Não é algo comum, não é algo que você vai ouvir falar. Na verdade, acho que eu nunca nem ouvi outras pessoas falando sobre isso, né? Que você pode se livrar da ansiedade e da síndrome do pânico sem o tratamento psiquiátrico, sem o tratamento psicoterápico. Não estou dizendo para você parar qualquer tratamento que você faça. O que eu quero que você entenda e que você pense a respeito é que você não depende só disso para melhorar, muito pelo contrário. Essas são ferramentas que só vão complementar as mudanças comportamentais que você precisa fazer para se livrar definitivamente desse quadro. Então, todas as formas de tratamento que eu vinha tentando eram formas de tratamento baseadas em controle. E aí teve um momento de um desespero tão grande que eu falei, eu vou jogar tudo isso para o alto. Porque tudo que eu faço não me traz resultados satisfatórios, não me trazem resultados definitivos. E eu acredito que eu posso me livrar disso. E foi quando eu mudei a minha forma de pensar, a minha forma de encarar, a minha forma de lidar com aquilo, que eu consegui sim me livrar definitivamente da síndrome do pânico e das crises de ansiedade. E quando eu digo definitivamente, é definitivamente mesmo. É uma melhora de 100%, não é uma melhora parcial. Eu não tive só o alívio de um sintoma porque eu utilizei o Amitril ou qualquer outro remédio psiquiátrico. Eu não tive uma melhora parcial porque eu estou indo na psicoterapia toda semana. Não, eu tive uma melhora definitiva. Quando eu paro de brigar com o que está acontecendo e acolho amorosamente, entendendo que aquilo faz parte dos meus processos de crescimento, de evolução, eu não tenho mais um inimigo. Porque eu já não utilizo mais a minha energia para brigar com aquilo. Eu utilizo a minha energia, o tempo que eu tenho disponível, a minha atenção para criar realidades que eu queira viver. Ou seja, eu preciso mudar o foco daquilo que eu estou vivendo naquele momento. Eu preciso direcionar a minha atenção para criar a realidade que eu queira viver. E não utilizar mais a minha atenção para alimentar ainda mais o meu medo, para alimentar ainda mais esse quadro que já limita tanto a minha vida. E eu comecei a perceber que eu estava vivendo aquilo porque eu vivia um condicionamento mental. Porque eu vivia um condicionamento emocional, acreditando que se eu não tivesse aqueles recursos naquele momento, eu não conseguiria viver bem, eu não conseguiria ter liberdade emocional. E me via sem recursos naturais, sem recursos próprios para viver uma realidade diferente daquela que eu estava vivendo. O que eu estou querendo dizer para você? Que o dia que você parar de brigar com a ansiedade, parar de brigar com as crises de pânico e permitir que elas se manifestem no seu corpo, e quando você conseguir acolher amorosamente esse quadro, tudo vai ser diferente. Porque você para de criar tensões, você para de ver aquele quadro como um inimigo que está ali para te devorar. E quando você acolhe isso com carinho, com amor, entendendo que isso faz parte dos teus processos de crescimento, você permite que a vida se manifeste abundantemente através de você. E não mais limitadamente através dos seus quadros de ansiedade.
Então, quando você parar de brigar com esses quadros e acolher amorosamente, tudo isso começa a mudar. É claro que a mudança ela é gradativa, ela não acontece de um dia para o outro, ok? Não se enganem acreditando que você mudando esse comportamento por um dia tudo vai ser diferente. Isso não é verdade. Pode ser que você leve meses e até um pouco mais do que alguns meses só para melhorar totalmente do quadro. Mas a verdade é que se você mudar o seu comportamento, a sua forma de lidar com isso, o resultado também vai ser diferente. Então, não acredite que para você melhorar só existe um caminho, muito pelo contrário, existem muitos caminhos disponíveis para você agora, para você escolher, mas você está tão condicionado a olhar sempre para a mesma direção que você só enxerga o remédio, a psicoterapia e o psiquiatra como a solução para o teu problema, como as soluções para o seu problema. E isso não é verdade. Mais uma vez eu vou falar aqui, não pare qualquer tratamento que você esteja fazendo, mas entenda que são só ferramentas para te auxiliar. A verdadeira mudança, ela ocorre de dentro para fora. E se ela não ocorrer de dentro para fora, se você não perceber que é você que detém os recursos suficientes para se livrar daquilo, você vai continuar sendo escravo de qualquer outro tratamento e de qualquer outro recurso que esteja fora de você. Mas quando você perceber que os recursos necessários já estão aí dentro, que é a sua maneira de lidar com aquilo, que é a sua maneira de enxergar aquilo, quando você conseguir perceber isso e acreditar nisso como uma nova possibilidade, como uma possibilidade diferente de tudo aquilo que você está tentando, aí sim você já está no caminho para conquistar a sua verdadeira liberdade emocional. Fábio, quer dizer que eu vou parar os meus tratamentos? Não sei. Eu parei os meus quando eu percebi que tudo que eu procurava fora eram apenas muletas para eu continuar caminhando. E não estou dizendo para você parar os tratamentos, muito pelo contrário. Os tratamentos que você faz hoje podem te auxiliar nessa jornada. Mas se você acreditar que você é 100% dependente desses tratamentos, dessas ferramentas, você vai continuar escravo disso para o resto da tua vida. Eu estou te dizendo isso porque eu sofri com crises de ansiedade e de pânico por mais de 12 anos. E eu me livrei de todo e qualquer tratamento que não vinha dos meus recursos internos. Claro que eu demorei anos para compreender isso. Eu escrevi um livro falando sobre isso. Existia um método para isso, né? Mas o caminho principal para que você consiga a sua liberdade emocional é começar a olhar para você como o detentor dos maiores recursos que são suficientes para que você se livre sim dessas situações que são tão limitantes, as crises de ansiedade e as crises de pânico. Pense nisso, pense em acolher essas limitações que você vive hoje com carinho, não fique mais brigando com o que você está sentindo, porque se está se manifestando no seu corpo, é porque você, que é a vida, está encontrando uma maneira de se livrar daquilo que tanto te limita, de se livrar daquilo que tanto judia de você nesse momento. Pense nessa possibilidade. Assista aqui os meus outros vídeos em que eu falo sobre síndrome do pânico e ansiedade, porque eu creio que eles possam te ajudar muito, tá bom? Se fez sentido para você, deixa aqui os teus comentários, eles são muito importantes. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estejam aí sofrendo com ansiedade, com síndrome do pânico, para que elas comecem a enxergar também outras luzes no fim desse túnel que parece ser um grande pesadelo, né? Que é a ansiedade e a síndrome do pânico também, tá bom? Um beijo grande no teu coração e a gente se encontra já já no próximo vídeo desse canal. Tchau, tchau!